E agora a gente vai falar de Jojo Todinho e Lucas Souza, tá? Um assunto que também nas últimas horas levantou muitos embates. O Lucas Souza agora há pouco se manifestou, então eu vou trazer uma informação aqui para vocês que eu recebi um pouquinho antes de entrar no ar. Eu estava conversando com uma pessoa que me disse o seguinte: Matheus, o Lucas ficou decepcionado, sim, quando soube o posicionamento que a Jojo teve nas últimas horas, quando ela decidiu revelar as conversas dele com outro homem. Ele não esperava isso, justamente porque do lado de fora tinha um combinado, um acordo que não era diretamente com ela, mas com pessoas que cuidam da carreira dele em relação a uma série de questões. Aí que tá. O ponto é, se a Jojo foi pra rede social, eu vi que teve muita gente criticando, é porque eu acredito que ela chegou no limite do limite dela, gente. Por mais que a gente levante aqui, não foi o momento certo, ele não tava aqui pra se defender, agora ele tá. Agora ele tá do lado de fora. Agora o Lucas pode falar então sobre o caso, mas não vale o silêncio. Ele tem que responder sim essa história, porque não dá também pro público ficar vendido, na minha opinião, em relação a essa versão que a Jojo deu. Porque pra mim tem essa também. O ditado se ficar calado é porque tem coisa aí. Na minha opinião. Na minha opinião. Se ele não falou mesmo, se a Jojo tá inventando essa história, se não é verdade, responde. Tem a ver com a sexualidade? Não tem a ver com a sexualidade. Tem a ver com a história da traição e da agressividade dele. Inclusive a história que envolve o chute no cachorro. É sobre isso que a gente tá falando. E traição é traição. Se foi com homem, se foi com mulher, se foi com 10 homens, se foi com 10 mulheres, se foi com... Não importa. Errou. Na minha opinião, errou. Se teve esse comportamento, errou. Agora, se ele não fez, ele tem que chegar e falar. Essa é a minha opinião. E eu estou falando isso porque eu vi que tem torcida do Lucas falando foi injusto. Até para saber, doutor Francisco, essa exposição, contar algo da vida íntima de um casal, ela pegou a conversa, segundo ela, com outro homem. Ela expôs na rede social, o pessoal falou, ele estava trancado no reality show, não ia poder se defender. Isso pode virar processo, dá problema com a justiça? Pode gerar processo e dar problema com a justiça. Agora, a gente tem um limite aí que é muito, digamos assim, cinzento, porque você tem, por um lado, a mídia social, que é um local em que as pessoas se expõem, colocam sua vida e colocam sua opinião. E, por outro lado, você tem a lei que impede algumas condutas. Vou dar um exemplo para você. Stalking, seguir alguém, filmar, aquela coisa que a gente já viu em série de TV. Agora aquilo é um crime no Brasil, está previsto no Código Penal o crime do stalking. Tem um outro crime que a gente chama de porn revenge, que seria o pornô de vingança, digamos assim, que é justamente o marido, a esposa, que quando separa, expõe um vídeo, expõe uma conversa, isso está previsto no Código Penal agora. Agora, se isso vai configurar ou não o crime, quer dizer, aí, como sempre, e tudo em direito vai depender da apuração. Agora, em tese, sim. Essa polêmica da Jojo, o que muita gente diz é o seguinte: primeiro começou dizendo que ela fez lá as afirmações dela e apresentou a conversa no momento que ele não podia responder porque ele ainda estava dentro da fazenda naquele momento. Sim. Né? Então, de fato, naquele momento, era uma coisa que a gente chama de desproporção muito grande, ou seja, que é quando alguém fala e o outro está impedido de responder. Mas é isso que eu queria entender. Vamos lá. As pessoas acusaram. Jojo Todinho falou do Lucas, ele estava dentro da fazenda, confinado, expôs as conversas que, segundo ela, ele tinha com outros homens, mas ele não podia se manifestar. Isso juridicamente poderia dar algum problema? Eu acredito que não, porque assim, como ele saiu a tempo, e aí, digamos assim, teve um fator... Menos de 24 horas, né? Isso, teve um fator quase que sorte para a Jojo. Porque você imagina o seguinte, se ela faz essa afirmativa e ele continua lá mais 30 dias sem chance de responder, e essa notícia repercutindo, as pessoas falando, isso crescendo. Isso poderia dar problema para ela, mas assim, ele saiu em seguida. Ele tem condições de hoje, ou nesse momento, ou amanhã, se ele quiser, responder o que ele quiser. E eu afirmo aqui, tá, gente? Eu acho que o Lucas tem que falar. Ele falou de saúde mental, que ele tá afastado, que ele acabou de sair, eu super entendo. Mas em algum momento ali nas próximas horas, ele vai ter que se posicionar em relação a isso, porque ele sabe, e o que me falaram, ele ficou decepcionado com a atitude da Jojo de expor esses detalhes. Não era o que ele esperava, tanto que ele falava bem dela dentro da sede lá da fazenda, pra tentar realmente botar panos quentes nessa separação que foi tão tumultuada. Agora, o que o doutor trouxe beleza, ele saiu. Agora, então, ele tá com um lugar de... Ele pode falar. Ele pode falar. Aí, obviamente, você tem um problema que tem que ser discutido pelo seguinte.
que levou a Jojo também a fazer essas afirmativas? Quer dizer, ela chegou no limite, né? Total. As pessoas... Ele entrou com a foto dela, doutor. Pois é. Ele ficava lá falando dela, ficava falando e as pessoas marcando ela 24 horas por dia nas redes sociais. Então ela se sentiu usada, quer dizer, ele falou, pô, ele tá usando inclusive da minha popularidade para que ele possa se promover na Fazenda no movimento que ela entendeu totalmente falso, porque ele não tinha mais nenhuma relação com ela e tentou usar a imagem dela. E aí, chegando no limite, ela, digamos assim, fez o desabafo. Sim. Agora, como você diz, é o seguinte, eu acho que assim, a gente também tem que ter um cuidado para que nem todas as questões a gente fale tem que acabar na justiça, tem que acabar na justiça. Porque senão a gente enche a justiça por conta de problemas de relacionamento com discussão. Né? É óbvio que um caso de agressão, um caso de abuso financeiro, psicológico, tem que acabar na justiça. Agora, um caso como esse, eu acho mais fácil ele responder. Ele se posicionar, já que ela fez a afirmação dela.